Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Eu sou a Maria Almeida. Hoje temos como convidada a Sofia Branco, ativista e feminista, jornalista na Lusa e presidente do Sindicato dos Jornalistas. Foi também jornalista no Público e é autora dos livros Cicatrizes de Mulher, As Mulheres e a Guerra Colonial e uma das coordenadoras do livro Tudo por uma Boa História. Representa Portugal no Instituto Europeu para a Igualdade de Género e tem mestrado em Direitos Humanos e Democratização. Bem-vinda. Obrigada. Enquanto me seguravam, a Majo disse-me que o Bundu ajuda as mulheres na maternidade. Ela disse-me que, por causa da sua reputação em ter boa mão, ela faz mais de 500 Bundus por ano. Eu não queria ouvir aquilo, só queria que me deixassem em paz. A Majo pegou na sua faca e começou a cortar os meus genitais. Ela só limpou os meus genitais com umas ervas antes de começar. Foi doloroso, muito doloroso. Mas a parte mais dolorosa do processo foi quando terminaram comigo e fizeram o mesmo à minha irmã de 6 anos. Como é que se faz isso a uma criança de 6 anos? Acabámos de ler partes de um testemunho publicado em 2016 pela ONG Equality Now, de uma rapariga da Serra Leoa que foi vítima de mutilação genital feminina. Podes descrever o que é a mutilação genital feminina? Posso tentar, porque descrever suponho que só mesmo as mulheres que passaram por isso consigam, e mesmo assim acho que não terão provavelmente palavras suficientes. Estamos a falar de coisas muito íntimas, não é? Ligadas à sexualidade, e portanto a abordagem que eu fiz sempre a esse assunto, que é um assunto muito difícil desde logo para uma mulher, não é? Mas para toda a gente que se interesse pelos direitos das mulheres e pelos direitos humanos em geral, foi sempre muito prática no sentido de tentar evitar a conversa sobre o que é que sentes agora, depois disso ter acontecido, tens prazer ou não tens, a discussão do prazer, não é? Que muitas feministas gostam de ter essa discussão a propósito deste assunto e de outros, mas que eu acho que é muito pouco prática no sentido de tentar fazer alguma coisa para mudar isto. Não é por aí, porque medir prazer é uma coisa super subjetiva, e eu encontrei várias mulheres quando tentei essa pergunta depois de as conhecer muito bem, porque isso não é uma pergunta que se faça assim em África, quando se vai para um país de visita, não é? Mas algumas eu conheci cá em Portugal melhor, pude fazer essa pergunta, mas elas riram-se na minha cara, do género, mas tu achas que eu não tenho prazer? Ou aquela coisa das mulheres africanas serem muito mais sensuais e olharem para as mulheres brancas tendencialmente como muito mais frias, e portanto foi essa a resposta que eu tive, e percebi aí que era um caminho pelo qual podemos ir no plano teórico, e devemos, e tudo bem, não tem nada contra, mas é muito pouco prático no sentido de mudar alguma coisa, e eu acho que é preciso mudar alguma coisa, até porque normalmente se anda 2 passos para a frente e 3 para trás. É muito complexo o fenómeno. A pergunta, para mim, de base, a que me custou mais foi perceber como é que uma mãe pode fazer isso a uma filha. E isso para mim foi a coisa mais difícil de perceber, de tentar perceber. Não sei se consigo, porque na minha cabeça formatada como está, de europeia, branca, ativista, feminista, não consigo conceber tal coisa. Como é que é possível aquela mulher ter sofrido aquilo e fazer a mesma coisa? Mas bom, tentei ir para lá dessas coisas que temos na cabeça, dessas verdades absolutas quase, não é? Para tentar perceber porque é que aquilo acontecia. Isto exigiu um esforço muito grande, mas acho que hoje consigo olhar para aquelas mulheres sem ou melhor dizendo, eu acho que elas têm a responsabilidade, não lhes podemos tirar isso, mas também sem as incriminar só. Elas fazem parte de um contexto que é patriarcal, é machista, e que exige que aquilo aconteça para que certas coisas possam acontecer a seguir. Uma delas, o casamento, algo muito importante em África, porque em África tem-se filhos para depois se despachar deles. É assim, tem-se filhos até um certo momento, mas depois a ideia é que eles sigam a sua vida, e no caso das filhas, que sigam nas mãos de um homem, porque já estavam nas mãos de outro que era o pai, não é? Portanto, há aqui um esquema que depois se perpetua. É claro que podemos contestar esse esquema e tentar que isso mude, mas se não percebermos isto, não vamos para lá fazer nada com nenhum projeto que queira, quer dizer, se vamos lá apontar o dedo e dizer vocês fazem isto, são os criminosos, isso não vai resultar ali. Mesmo assim resulta pouco aquilo que tem sido feito. Voltando só um bocadinho atrás, quem é que sofre com isto e por quem é que isto é feito? Quem é que são as pessoas que fazem a performance, vamos dizer assim, da mutilação genital feminina? Sim, há aqui vários atores, não é?
Desde logo a tal família, que muitas vezes é alargada, muitas vezes não é a mãe que vai decidir fazer aquilo, até pode ser uma avó, pode ser uma tia afastada, são mulheres, as chamadas mulheres mais velhas, e eu estou sobretudo a referir-me ao caso da Guiné-Bissau, mas é muito comum a muitos países africanos, mas o caso que eu conheço bem é o da Guiné. E isso é uma decisão normalmente feminina, mas não quer dizer que não tenha sido imposta por elementos masculinos, mas é verdade que os dois universos são separados normalmente, tanto que há um ritual feminino e um ritual masculino a maior parte das vezes nestes países. Há um ritual de iniciação masculino, que no caso da Guiné-Bissau passa por uma cerimónia de circuncisão, que é igualmente brutal, no sentido de que é feita sem condições de higiene, à faca, a cru também, ok? As consequências não são as mesmas, porque não estamos a cortar o mesmo tipo de órgão, nem ele tem as mesmas consequências, o corte, não é? Mas ela existe e é muito difícil. O fanado, como se diz na Guiné, que é o nome que dão a esta cerimónia, o fanado masculino é muito duro, são meses no mato, ao frio, à fome. E, portanto, há obviamente homens traumatizados também por esse lado. Portanto, há aqui todo o lado familiar, que depois, mais alargado ainda, é um requisito da comunidade onde aquela gente se insere. E em África não há individualismo, ainda é um coletivo. Isso tem muito de bom, mas também tem este lado mais tradicional, em que as tradições não se mudam, se perpetuam, porque é quase um respeito pelos antepassados, não podemos ter um olhar crítico sobre as tradições, é algo que ainda não está enraizado, não é? Mas o coletivo em África tem coisas muito boas. Num país muito complicado e como a Guiné-Bissau, ninguém passa fome, por exemplo, isso não existe. As pessoas tomam conta umas das outras, não é? O respeito pelos mais velhos é uma coisa levada a sério, que é uma coisa que nós já não temos aqui, por exemplo. Agora é um respeito cego. Portanto, há aqui há uma passagem, são dois mundos completamente diferentes. Agora, as consequências, desde logo, são para as meninas, em geral, entre os 5 e 10 anos, mas pode ser muito antes e também pode ser depois. Já encontrei diferentes histórias, mas é esse o grosso das pessoas afetadas, são estas meninas que depois vão ser mulheres e que depois vão ter problemas de saúde muitas vezes associados a isto, já para não falarmos na questão do prazer ou do não prazer e da submissão que isto pode ou não causar. Quais é que são essas consequências? Fisicamente podem ser hemorragias constantes, por exemplo, e há casos de morte, não é? Há casos de meninas que morreram durante o ritual, mas pronto, há hemorragias, há sangramentos que continuam, há dores que ficam para lá para sempre, desde logo, até pode a dor já não ser, mas é um bocado aquela história de quem foi à guerra e amputou um membro e aquilo dói sempre, não é? Mesmo que seja psicológico, não é? Aquela dor que persiste sempre, porque quanto mais não seja está nos teus pesadelos, suponho, não é? E pronto, isso as físicas, as psicológicas, eu acho que é um número infidável de hipóteses, não é? Eu encontrei mulheres muito diferentes, e encontrei-as na Guiné, podemos falar, é outro contexto, mas aqui em Portugal encontrei mulheres muito diferentes. As mulheres que eu ouvi para fazer a primeira reportagem na altura para o público, quando eu trabalhava, eram entre o zangado e o ativista, não é? Encontrei mulheres que fizeram disso a sua força, no sentido de combaterem essa prática, de assumirem a responsabilidade de não fazerem aquilo às filhas delas, de não conseguirem evitar sempre, por exemplo, mas de viverem com isso para evitar que isso voltasse a acontecer às mais novas. Portanto, há histórias de luta, não é? De mulheres que usaram isso para dar voz a uma causa, e isso é muito difícil, sobretudo quando assumem a sua identidade, e era o caso. E encontrei mulheres muito zangadas. A primeira mulher com quem eu falei em Portugal, e acho que esse testemunho foi crucial para continuar a história. Eu tinha lido sobre a mutilação antes, mas pouco, porque tinha acabado de estar na tal conferência de imprensa, porque isto foi de uma coisa a partir de uma coisa muito básica, que era uma conferência de imprensa onde ninguém mais estava. As tais coisas onde ninguém vai. E eu fui, era uma coisa ali perto do Parlamento, lembro-me. Foi em 2001, pá aí. Sim, 2001. Era uma coisa de uma ONG cá, que era a UMAR, acho eu, em conjunto. Portanto, essa ONG, a UMAR, trazia duas pessoas, uma portuguesa e uma guineense, para falarem de um projeto que elas tinham na Guiné. E era um projeto de alternativa à tradição, chamava-se Fanado Alternativo, que era uma coisa que mantinha tudo, e depois é este projeto que eu vou ver à Guiné mais tarde, em funcionamento, mas mantinha tudo e retirava essa parte do corte.
mas mantinha a tradição como ela O é. que é tudo? Qual é a tradição? Tudo é imenso, aquilo é um ritual imenso. É um ritual de... Primeiro estão fechadas numa casa, parte que nunca nenhum estranho vê, é um espaço reservado, que é uma casa tapada por umas sebes, não dá para olhar para dentro, mas depois há uma vinda para o espaço público, digamos assim, em que elas saem de cabeça baixa. É tudo sempre muito submisso, é tudo sempre muito difícil de ver, porque independentemente de estar lá um corte ou não estar, e neste caso não estava, é tudo muito submisso. Há ali enfim, uma ideia de autoridade e de submissão que não é fácil para quem é feminista ver. Mas elas saem de cabeça baixa, muito ordeiramente, dirigidas pelas tais mulheres mais velhas que estiveram com elas lá dentro, onde supostamente lhes ensinaram o que elas precisam saber para a sua vida, como se comportar em família, como respeitar os mais velhos, como serem boas mulheres, boas mães, o que é que devem aprender mesmo coisas, manuais, aprendem a cozinhar, aprendem cantigas que nunca mais cantam, porque são proibidas, são coisas tradicionais que vêm dos antepassados, portanto há assim uma série de coisas. E depois saem para a comunidade, e isto é um evento público, é uma grande festa, em que elas vão ressurgindo, se quiserem. Mas sempre com um olhar muito... Achei sempre muito triste, achei sempre muito duro, sobretudo, porque é sempre uma criança e que teve pai um mês sem ver a sua própria família, com mulheres que não conhecia lado nenhum dentro de uma casa, não é? Independentemente de ter sido mutilada ou não. Fiquei sempre com essa sensação, mas há esse lado de exposição pública em que é feita uma grande festa, fazem-lhes tranças no cabelo, cobrem-nas de branco, porque o branco é o sinal da pureza, vestem-se de branco também, dá toda uma coisa, e portanto elas vieram cá falar disso, só que ao virem falar disso também mostraram um filme que por acaso não era passado na Guiné-Bissau, porque eu da Guiné nunca vi nenhum filme, mas passaram um filme absolutamente horrendo, que eu não repeti essa experiência de ir ver nada, não acho necessário ir ver isso, porque já vi, para mim está visto, mas passaram um filme, já não me lembro em que país, em que mostrava, não é? No meio daquela confusão toda eu fiquei altamente perturbada com aquilo, e no fim fui conversar com a portuguesa, que lá estava para perceber quem era aquela pessoa, que aliás foi crucial depois para todo o trabalho que eu fiz, e porque é que ela lá estava, e qual era a ligação dela à Guiné, como é que ela lá tinha ido parar. E nessa conversa é essa pessoa que me diz: não estranho se isso for feito aqui. E eu ia morrendo. E não consegui, a partir daquele momento não consegui largar essa história, era impossível largar uma história que acabam de dizer que pode acontecer no teu país. Isto é horrível de se dizer, porque é óbvio que me devia importar passando-se no meu país ou não, mas a ligação que tu fazes à coisa, independentemente de tu a criticar, seja praticado onde for, é completamente diferente quando te dizem: não, tu podes estar aqui e estar a acontecer na porta ao lado. Isso muda a tua... Pronto, para mim mudou. Foi uma coisa, enfim, e eu demorei 2 meses e meio a escrever a primeira peça, e tive pesadelos, e tive que tomar calmantes, e não conseguia sair daquele... Foi muito difícil de fazer esse trabalho de início. Eu não sei se esta será a tua primeira peça, mas eu acho que sim, portanto, a falar de 2002. Sim, eu comecei a trabalhar no final de 99, sim. Exato. Eu vou-te ler partes dessa tua primeira peça, que é o Holocausto Silencioso das Mulheres a quem continuam a extrair o clítoris. Há 15 anos em Lisboa, a Fanateca assume ter feito decisões na Guiné, mas garante que em Portugal ainda ninguém lhe pediu, e recusa-se a pôr o segredo das mulheres a nu. A dada altura chora, porque já se está a falar há tempo demais sobre o assunto. No final da conversa é-lhe colocada uma hipótese que a faz mudar radicalmente de atitude. Se eu me apaixonasse por um guineense muçulmano e ele quisesse casar comigo, pedindo que eu fosse xizada, e eu aceitasse o pedido, poderia fazê-lo em Portugal? Questiona a jornalista. Brilho nos olhos e resposta afirmativa. Não faltaria quem fizesse. Existe, de facto, mutilação genital? Sim, existe Tu chegaste a descobrir? Sim, eu acho que o caso da Guiné é ligeiramente diferente de outros casos. Nós temos aqui em Portugal todas as condições para que isso seja feito. Não quer dizer que tenha sido feito ou que vá ser feito. Porquê? Porque no caso dos guineenses, esta é a principal comunidade. Claro que depois podemos falar de Serra Leoa, da Mauritânia, da Etiópia, da Somália. Nós temos, obviamente, outros imigrantes de países, aliás, com uma taxa de prevalência muito superior à da Guiné-Bissau, não é? Onde a mutilação genital feminina é basicamente feita a toda a gente, ou a todas as mulheres, não é? Na Guiné-Bissau hoje na Guiné-Bissau é mais ou menos 50%, sim. No caso dos guineenses, aquilo é feito em chão sagrado, que é como eles chamam. E o chão sagrado é na Guiné.
é o chão da comunidade. A Guiné é um Estado, um país muito etnicizado, tem etnias, não sei quantas são, mas são para lá de 50, sendo que é um país minúsculo, também do Alentejo, não é? Mas tem imensos grupos étnicos, e para eles é muito importante é o chão é a terra, não é? É o sítio onde eles têm as suas raízes e os seus antepassados. Portanto, o que eu acho que a preocupação em Portugal devia ser é como educar a comunidade guineense aqui para que eles não levem as suas filhas à Guiné para fazer isso lá. É disto que estamos a falar. O problema é que estamos a falar de uma fronteira. E a discussão deve ser aí. Eu tenho dito isto montes de vezes, mas este debate nunca se fez. Não quer dizer que nos bastidores não se esteja a fazer nada. Porque eu já ouvi algumas coisas sobre a atuação do CEF que indiciam que talvez se faça alguma coisa. Mas eu acho que devia ser uma tomada de posição política. Eu sei que é muito difícil, mas há países, nomeadamente regiões em países, como é o caso da região da Catalunha, que a dada altura instituiu, eu não sei se ainda tem, mas tinha, instituiu uma regra nas fronteiras que era as pessoas com passaporte dos países onde a prática é praticada, quando viajam com miúdas da idade em que supostamente aquele ritual é feito, eles chamam ao lado a um gabinete onde dizem assim: vocês vão de férias, porque têm liberdade de movimentos, podem ir de férias, como é óbvio, não é? Mas quando voltarem nós vamos examiná-la, e se lhe tiver acontecido alguma coisa vocês vão-se embora deste país. E acabou. O relatório de 2015, chamado Mutilação Genital Feminina, Prevalências, Dinâmicas Socioculturais e Recomendações para a sua Eliminação, de uma equipa de investigadores da FCSH, estima que há 6.576 mulheres a viver em Portugal que tiveram mutilação genital feminina. Sim. Achas que foi exatamente aquilo que tu estás a descrever? Irem de férias aos seus países e voltarem? Achas que são comunidades que vieram para cá que já estão cá? Portanto, isto depois, o que é que se passa em Portugal? Porque depois as pessoas têm a ideia que cada vez que aparece o número, que o número cresceu, mas o problema é que nós não tínhamos um sistema de referenciação, nós não sabíamos quem eram estas pessoas, nem quantas havia, e portanto depois desse artigo houve uma reação muito grande no país. Isso é ótimo, é muito raro que o jornalismo tenha este impacto. E isso é a coisa mais fantástica que pode acontecer a um jornalista, é produzir impacto com aquilo que escreveu, não é? E depois aquilo sair das mãos dele, como saiu das minhas. E depois, claro, tens que lidar com a história de sair das tuas mãos e ao mesmo tempo as pessoas às vezes não terem tanto cuidado com aquilo que devem dizer. No caso da mutilação, logo a seguir, foi isso que aconteceu, porque as pessoas não estavam educadas sobre o tema, nem informadas sobre o tema, nomeadamente outros jornalistas, e depois todo aquele esforço que eu tive, eu escrevi 15 páginas, é uma coisa que já quase não se faz, era um imenso dossiê, não é? E aquele dossiê era grande porque era preciso explicar o que é que aquilo era, e uma das coisas é, isto não é um fenómeno muçulmano. Foi uma das coisas que eu mais tive... Essa é uma das perguntas, porque tu nesta reportagem dizes... se eu me apaixonasse por um guineense muçulmano e ele quisesse casar comigo, pedindo-me para ser xizada e eu aceitasse o pedido, porque poderia fazê-lo em Portugal. No caso dos guineenses, eles são muçulmanos. Mas há outros países... Isso é um problema muçulmano, estavas a dizer? No caso dos guineenses, sim. Mas não é em todo o lado. A Etiópia é um grande país cristão que tem uma taxa de prevalência da mutilação enorme, gigantesca. É um fenómeno sobretudo africano, sobretudo da África Negra, porque não existe na África do Magreb, por exemplo, mas não quer dizer que não existem comunidades perdidas na Ásia, porque também há registros, e às vezes até na América Latina também já houve, mas quer dizer, é sobretudo africano, isso podemos dizer. Portanto, é sobretudo animista, isso acho que podemos dizer com alguma certeza, no sentido em que eles são todos animistas, depois islamizaram-se ou cristianizaram-se, não é? E portanto é mais prevalecente, é verdade, nas etnias islamizadas, mas o Islão não diz nada sobre isso. Eu tive imenso não cuidado existe nenhuma menção vocês não se esqueçam, isto era pós 11 no de Corão, setembro. Não, há uma coisa que eles chamam Hadith, que é uma das coisas paralelas ao Alcorão, ao livro sagrado, mas eles classificam os hadices, que são as histórias do profeta, não é? Da vida do profeta. Eles classificam no sentido de dizerem, não, este é mesmo muito fiável, mais ou menos e tal, e esse é muito pouco fiável. Há uma coisa qualquer que mete um corte, mas é uma coisa, é simbólico, por um lado, e por outro não percebes muito bem o que é que ali está em causa, mas eles consideram-no pouco fiável. Portanto, há uma série de teólogos que não o consideram muito credível, pronto, na sua apreciação. Mas eu dei-me ao trabalho de ver isto tudo num contexto pós 11 de setembro, a série em que toda a gente só queria apontar dedos.
Era mesmo isso, eu acho que o jornalista tem mesmo ter uma grande responsabilidade social nisso, porque não pode estar a alimentar isso. E depois de eu fazer esse esforço todo, é óbvio que o anularam, as televisões então, anularam-no logo nas horas seguintes, não é? Sim, a verdade é que a prática continua a ser justificada pela religião. Estamos a falar de países também que têm uma elevada taxa de analfabetismo. Sim, esse é o principal problema, a falta de educação. Aquela história que eu vos estava a contar, que me marcou mais, que foi a primeira que eu fiz aqui, à qual cheguei através de uma grande amiga minha, em que ela me disse, pá, eu já ouvi falar sobre isso, e eu tinha uma amiga que tinha uma ligação à Guiné, a minha amiga, eu tenho uma amiga que passou por isso e ela vive cá em Portugal, e eu disse, pá, era fantástico se tu me pudesses pôr em contacto com ela, só para ela me explicar o que é que está aqui em causa e como é que aquilo se processa. Eu não sabia nada sobre o ritual, sabia sobre o fenómeno em teoria, não é? E ela fez isso, depois de grandes tentativas, ela disse-me assim, tu vais ter com ela, e eu vou-te dizer onde, mas olha que ela não quer dar o nome. Bom, foi uma coisa incrível, eu fui ter com ela ao Centro Comercial da Moraria, que é aquela coisa que vocês sabem, não é? Eu não dava com o sítio, andei para lá às voltas e tal, e não sei o quê, pronto, lá dei com o sítio, e ela lá me apareceu à frente, aquilo foi de tal, ela despejou a história dela, e no final só me disse, tu nunca vais saber o meu nome. Eu não sei, quer dizer, eu sei o nome, porque depois a minha amiga sabe o nome, mas aquele pedido foi de tal ordem de tipo, que eu me esqueci, eu já não sei o nome verdadeiro dela, eu provavelmente se encontrar na rua não a reconheço de todo, e aquela história, eu não gravei nada daquela história, porque era impossível fazer isso, eu tive que gravar aquilo tudo na cabeça e escrever logo a seguir. Foi uma coisa, ela só contou aquilo uma vez, eu com essa minha amiga um dia passei pelo centro, já após livro, e ela disse, olha, vamos ali que eu quero comprar umas coisas para o cabelo e não sei o quê, porque ela também é africana, e viu-a, e eu depois disse, olha, aquela era, porque eu já não a identificava, não é? E ela disse que sim, eu voltei para trás e disse, olha, eu depois entretanto editei um livro e não sei o quê, tu queres que eu te mande? E ela, não, eu disse que nunca mais falava sobre esse assunto. E ela era muito zangada. Qual é que era a zanga dela? E ela localiza, isso é que é importante. Ela, na Guiné, nunca tinha questionado isso. Aos 18 anos veio estudar para Portugal, para a universidade. E quando chega aqui, ela não se zanga por perceber que as portuguesas brancas não são mutiladas. Ela zanga-se porque aqui conhece uma guineense cristianizada que não foi mutilada. Isso é muito interessante. Ela saiu do seu país e zangou-se porque aqui descobriu uma guineense que não passou por aquilo que ela passou. E ela fez um corte radical. Ela nunca mais voltou à Guiné-Bissau. Nunca mais pôs os pés numa mesquita, divorciou-se, portanto fez assim um corte a partir desse momento totalmente radical. É muito zangada com isso, muito zangada. E essa sim fala do prazer. E para ela a zanga tem a ver com isso, com o facto dela dizer hoje que não sente absolutamente nada. Segundo o relatório que nós já há pouco mencionámos, a mutilação genital feminina, prevalências, dinâmicas socioculturais e recomendações para a sua eliminação, publicado pela FCSH na Universidade Nova de Lisboa, há outros fatores culturais, para além da religião que nós falávamos há pouco, que levam à existência da mutilação genital feminina, como, por exemplo, tu falavas disso também, reduzir os desejos sexuais das mulheres, mantê-las fiéis aos maridos e virgens até ao casamento. Que impacto têm as questões de género? Tem tudo, mas não podemos ir para lá falar de género, porque a maior parte das pessoas não sabem o que é que isso é, não é? Portanto, depois a abordagem tem que ser diferente, tendo essas questões em conta, mas tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a relação entre homens e mulheres, e entre mulheres e mulheres, já agora, porque aí está, são elas que perpetuam, não é? Portanto, temos que as colocar aqui na equação, e tem tudo a ver, quer dizer, estamos a falar de um país onde muitas vezes não há só uma mulher, há várias, não é? As etnias islamizadas tendem a ser polígamas mais do que as outras, no caso da Guiné, por exemplo, e portanto também uma forma de submissão de mulheres a mulheres, portanto há todo um contexto que é culturalmente que é muito diferente, e que nós temos de ter em conta quando vamos agora ir para lá falar de igualdade. Bom, eu não vou à Guiné há muito tempo, a última vez que eu lá estive acho que foi em 2009, mas depois dos artigos fui em 2013, acho eu, fazer a reportagem mesmo sobre o tal projeto de Foi Nada Alternativo, e depois voltei para lançar o livro acho que em 2006, e neste período de 6 anos eu notei bastante diferença na aceitação deles ao discurso do temos que debater esta prática porque isto faz mal, e o discurso da saúde estava lá, dos efeitos para a saúde. Eu acho que a Unicef, por exemplo, aí teve um papel fundamental, era a abordagem à saúde pública, era dizer, morre-se disto,
vocês fazem isto sem condições de higiene, portanto a possibilidade de se morrer disto é ainda maior, de se ficar com danos permanentes para a saúde é muito grande, e portanto eles esse discurso tinham, era possível já debater as coisas de uma determinada maneira, diferente de há uns anos. Portanto, não sei se agora chegando lá se pode falar em igualdade de género, mas acho difícil, e de direitos das crianças também acho muito difícil, que é outra das coisas que está aqui em casa, estamos sempre a falar de menores. E era muito difícil, porque as crianças em África são as últimas a qualquer coisa, são as últimas a comer, desde logo. É outro esquema que muda completamente. Não é o nosso esquema. Nós aqui, meu Deus, apaparicamos-los, não é? Uma coisa... portanto, são dois mundos completamente diferentes. Falar de direitos das crianças em África é uma coisa muito difícil. Eles trabalham para ajudar a família, eles estão na rua a vender coisas, não é uma coisa que aqui nós alimentemos, não é? Mas as necessidades são outras também. E, portanto... isto para dizer o quê? Que temos sempre que fazer o balanço entre a realidade daquele país e o discurso oficial das coisas, não é? Porque uma coisa é estar a falar disso em Bruxelas, outra coisa é falar disso para a própria Guiné, para uma tabanca perdida no meio de nenhum, não é? Nós estávamos também a falar um bocado sobre como é que se combate isto. Em 2013 o CDS apresentou um projeto de lei para alterar o artigo 144 do Código Penal, autonomizando a criminalização da mutilação genital feminina, ou seja, criando um artigo autónomo no Código Penal. Todas as intervenções dos restantes partidos no debate da Generalidade em 2004 foram contra. Aliás, a Adriana Aguiar Branco, do PSD, disse: a mutilação genital feminina já se subsume hoje ao crime contra a integridade física grave, previsto no artigo 144 do Código Penal, não carecendo, por isso, de tratamento específico ou autónomo. Mas em 2015 foi aprovada por unanimidade esta mesma alteração, depois da Amnistia Internacional o ter recomendado, o grupo de trabalho da Convenção de Istambul o ter proposto também. Tu concordas com esta alteração? Agora sim, em 2003 escrevi um artigo de opinião e era completamente contra, porque as coisas mudaram. Uma coisa é, em 2003, num país onde não se tinha ainda falado o suficiente deste assunto, onde não se podia dizer que as comunidades de imigrantes aqui soubessem que era crime, porque de facto ele estava dentro do crime geral de uma ofensa grave à integridade física, coisa que provavelmente, mesmo nos termos, muitas das comunidades nem sabiam o que quer dizer sequer. E portanto a relação entre Estado e imigrantes não era tão clara assim. E na altura seria mesmo apontar o dedo a uma comunidade muito específica, que era a da Guiné-Bissau. Porque nós não tínhamos outros imigrantes nessa altura. Passados mais de 10 anos é completamente diferente o cenário. Tu já tiveste campanhas de informação e de sensibilização em número suficiente para dizer que é impossível algum imigrante hoje estar aqui e não saber que a mutilação genital feminina é um crime em Portugal. E portanto eu acho que já faz sentido, até porque a Guiné já o fez, e repara que Portugal faz depois da Guiné. A Guiné aprovou uma lei antes de Portugal aprovar essa lei. E, portanto, isso é importante. Em 2011. Veio num contexto em que, o próprio país de origem da maior parte das pessoas de que estamos a falar aqui já tem uma lei que criminaliza. Portanto, já não estás assim tanto a pôr num gueto aquela comunidade em específico, não é? Para além de tens imigrantes de muitos outros sítios, e com essa lei é um bocado, as implicações que isso tem também é que nesta relação com os imigrantes isso tem que ser muito claro quando chegam, não é? E é muito importante que seja muito claro para os outros que chegam, porque apesar de tudo os guineenses, enfim, falam português, já perceberam do que é que estamos a falar, não é? Mas tens gente onde as taxas de prevalência são muito superiores e a relação com eles é um bocadinho diferente. Portanto, hoje acho bem que ela esteja especificada. Não acho que isso seja a solução para as coisas. Continuo a dizer que a prevenção é o que falta em Portugal. E falta sobretudo ao nível da educação. E eu acho que ainda não se fez o que era suposto, que era basicamente entrar nas escolas com programas feitos adequados à idade dos alunos, em turmas com uma presença significativa deste público-alvo, não é? Para fazer uma coisa a sério, não é? É preciso formar os professores, coisa que, por exemplo, se fez ao nível da saúde. Em 2002 ou 2003, houve um pequeno estudo que revelava que só 17% dos médicos em Portugal é que saberiam distinguir uma mutilação. Se vissem uma.
Quer dizer, aqui os termos de referência, era impossível nós andarmos a referência a casos que eles diziam que não sabiam distinguir. Portanto, houve aqui uma formação a sério e para até criar o tal do sistema de referenciação, que é o tal número que agora nós vemos crescer, é porque os médicos estão preparados agora para quando uma parturiente, por exemplo, chega a uma maternidade, quando têm que fazer quando fazem o que têm que fazer, perceberem que se passou ali qualquer coisa, não é? E aquela mulher fica referenciada. Estamos sobretudo a falar desses casos, mais do que miúdas que foram e voltaram. Acho que ainda também não tivemos esse debate sobre as saídas e as entradas insuficientes. Eu acho que muito, muito insuficiente, embora já tenha havido uma campanha nos aeroportos concentrada nas viagens para esses sítios, o que já não é mau. Por isso é que eu acho que algumas coisas se passam, se calhar nós não sabemos tudo, nem temos de saber a esse nível. Num artigo publicado no Spiked, a Tsedal Tesfamariam, uma mulher da Eritreia, em fevereiro de 2014, escreveu: os esforços atuais para encorajar o Ministro da Educação britânico, Michael Gove, a garantir que as escolas britânicas ensinam os riscos da mutilação genital feminina é no mínimo uma perda de tempo e no máximo uma iniciativa condescendente e paternalista que ecoa uma atitude de vamos salvar os selvagens de si próprios, que era a que tinham os vitorianos que colonizaram as nossas nações em África há centenas de anos atrás. A mudança nas comunidades não aparece porque alguns leitores do The Guardian assinaram uma petição nos seus Macs exprimindo a sua oposição a algo como a mutilação genital feminina. Essas campanhas servem apenas para aliviar as consciências dos ocidentais, deixando-os tomar uma posição contra algo que eles veem como bárbaro e antiquado, em vez de ser uma tentativa real de perceber ou lidar com o problema da mutilação genital feminina. O problema da mutilação genital feminina é muito mais complexo do que esses ou essas assinantes das petições e ativistas pensam. Se perguntar a uma mulher africana no Reino Unido, incluindo as que sofreram de mutilação, se elas deixariam as suas filhas passar pelo mesmo, algumas diriam que sim. Porquê? Não é porque elas não amem as suas filhas ou porque são pouco inteligentes, mas porque ignorar tradições traz um pesado custo social em algumas comunidades. Exigir um fim instantâneo da mutilação genital feminina imposto pela lei nada muda no coração e nas mentes das comunidades. Na verdade, difamar e punir pais e mães imigrantes que já vivem nas margens da sociedade só vai empurrá-lo ainda mais para fora delas, fazendo-os agarrar-se ainda mais às suas tradições e culturas. Tu achas que isto de termos é um bom resumo. Isto de termos o Ocidente a explicar aos outros povos como é que devem... Por isso é que eu acho que tem que se ter muita cautela nas abordagens. Eu acho que Portugal tem a grande vantagem de não ser visto dessa forma por quem foi colonizado, muito menos pelos guineenses. Portanto, apesar de tudo, imaginando que era um fenómeno passado em Angola, podia ser mais difícil. A Angola tem uma relação mais difícil com Portugal e Portugal com Angola, obviamente. A Guiné não é esse o caso. Os portugueses são muito bem-vindos na Guiné, a relação é muito boa. De colonizador para ex-colonizado, não é propriamente a visão. O Reino Unido tem um outro tipo de abordagem, não é? Eu acho que Portugal pode beneficiar de um modelo de acolhimento de imigração que é muito bem conceituado a nível internacional. Estamos a falar dos países mais bem cotados. É verdade que nós não temos um número muito significativo. Mas é fantástico que o modelo seja tão bem visto e que nós o possamos aplicar bem às pessoas que temos aqui, não é? E, portanto, acho mesmo que é um sítio ótimo para tentar trabalhar essa relação da forma que ela diz, não é? Uma relação de... nós não vamos ceder em nenhum dos nossos valores. Isso tem que ficar muito claro também, porque não há aqui nenhum diálogo sobre isto, no sentido de convence-me lá dos benefícios disso. Isso não vai acontecer, não é esse tipo de diálogo, mas é verdade que nós temos que tentar perceber o fenómeno, porque ele é mais complexo, como ela diz, não é uma coisa só de mas se isso te magoa, ou se isso vai ter tantos efeitos na tua saúde, porque é que tu estás a fazer? Não é uma coisa, a resposta não é assim tão simples, há todo um contexto de facto, e também há o contexto de, também vários autores já confirmaram isso, de os imigrantes quando as pessoas quando viajam, quando saem dos seus países e migram para outro, terem uma tendência para preservar a sua identidade. Isso entra neste domínio. O problema é esse, isto entra no domínio de identidade. Portanto, é muito difícil abdicar destas coisas, é por isso que estas coisas mudam muito lentamente e, portanto, é preciso trabalhar a outro nível, é preciso trabalhar a base dos direitos, desde logo, sem ter a conversa dos direitos, não é? Porque a conversa dos direitos às vezes estraga tudo, mas não quer dizer que tu não possas trabalhar os direitos sem estás a dizer que estás a trabalhar os direitos, não é? E aí vês com aquele palavreado todo das Nações Unidas que muitas vezes assusta as pessoas, mas tu podes trabalhá-los em contextos
de projetos particulares que faças só com mulheres e homens, com famílias alargadas, quer dizer, mas é mesmo ao nível da comunidade. Eu acho que ao nível das comunidades é que ainda há muito pouco, e depois acho que tens que incluir as comunidades na participação, e isso, Portugal também está a anos-luz disso, ok? Porque nós, quer dizer, a participação destas pessoas na vida social é muito pouca, a não ser que tu vás ter com elas e depois de facto vais lá, mas há essa ideia, não é? Do vou ali salvar as pessoas, exato, e vou ali fazer uma conferência na Amadora para salvar os bárbaros, como ela dizia, mas é preciso trazer as comunidades da Amadora para o centro de reflexão, não é? Para o centro de debate político, e isso aconteceu muito pouco, a verdade é essa. Há ONGs que se preocuparam sempre com isso, quando faziam eventos ou conferências ou qualquer coisa sobre esse assunto, traziam mulheres africanas, nomeadamente ativistas, mas que pudessem ter um olhar de dentro sobre o fenómeno, não é? Para não estar numa sala, mas eu já estive em salas em que eu só pensava, mas como é que isto é possível? Num país onde estão a viver não sei quantas pessoas que são originárias de países onde isto se passa, porque é que nós estamos aqui todos sentados a conversar numa sala que é completamente branca, desde logo? Isto não faz sentido nenhum, não é? Mas tu tens um parlamento que é completamente branco, não é? Com raras exceções. Portanto, a discussão tem que ser mais abrangente do que isso, porque estas pessoas não participam verdadeiramente, estão aliadas de uma série de coisas, e portanto é de facto difícil. Ou seja, apesar de tudo, nós temos uma boa imagem, é verdade, como os ex-colonizadores fofinhos, não é? Nós somos colonizadores fofinhos. Há uns outros que são uns brutos, é o caso dos ingleses, que andam de viver sempre com essa imagem mais impositiva. Nós fomos queridos, não é? Até nos misturamos e até fizemos filhos em África e deixamos lá uns quantos também. Mas pronto, fomos queridos nesse aspecto da mistura. E achas que essa é a ideia que os portugueses têm, ou é aquilo que aconteceu na realidade? Isso aconteceu mesmo. Eu acho que muitos poucos portugueses o dirão, assumindo, mas isso aconteceu mesmo, não é? Nós misturamos-nos mais, sim. Não, eu acho que os portugueses têm de si, acho eu, a ideia de que são muito acolhedores e isso não quer dizer que não sejam racistas, que eu acho que é outra das discussões, mas eu acho que esse é o debate, eu acho que esse vai ser o debate dos próximos anos, espero, porque acho que já é tempo. Porque isso não tem sido um debate, isso vai ter que ser debatido, porque olhando para a esfera pública não faz sentido que ela seja da cor que é neste momento, não é? A discussão, vocês viram a discussão sobre aquela capa do Público que gerou tanta polémica, porque o ano de 2017 era perspectivado por homens de raça branca e 50 anos, como tu dizias há bocado, não é? Não foi só uma discussão de género, o interessante daquilo foi ser uma discussão de género também, não é? Em que finalmente não sei quantas pessoas assumiam nas redes sociais, nomeadamente, elas também têm bons propósitos, servem para isso é bom, insurgiram-se contra o jornal, que teve que responder, inclusivamente, não é? Portanto, houve respostas dos diretores, quanto mais não fosse nas redes sociais, àquilo que se estava a passar, mas a discussão não era só de género, era de idade, e era de raça também, não é? Portanto, houve outras. Eu acho que essa abordagem é interessante, a não espartilhada só do género, só da raça, só de não sei o quê, de fazer aqui uma coisa, eu acho que, bom, enfim, se quiserem chamar os novos ativismos, são mais mainstreaming, não é? Mais abrangentes, mais inclusivos, lidam com as várias coisas, com as várias coisas em que é suposto não se discriminar alguém, não é? Mas lidam de uma forma abrangente. Eu acho essa abordagem interessante. Até aqui foi sempre muito espartilhado. Tu publicaste a tua primeira reportagem sobre a mutilação genital feminina há mais de 10 anos e continuaste a abordar este tema, inclusive escreveste um livro sobre isso, chamado Cicatrizes de Mulher, e és jornalista. Qual é que tu achas que deve ser o papel do jornalismo nestas causas, ou seja, o jornalismo de causas? Eu fui muito criticada na altura por defender um jornalismo de causas que continuo a defender. Eu até lhe chamava militante, mas as pessoas não gostavam da palavra militante, tem má conotação, não sei porquê, porque eu acho que a palavra é boa, porque militar é defender uma causa, não é? Portanto, não acho, eu gosto da palavra, mas pronto, jornalismo de causas. A gente continua a não concordar, não é? A gente continua a defender que o jornalista deve estar num sítio o mais neutro possível, o mais distante possível. Eu acho que um jornalista é uma pessoa, desde logo, e portanto é obviamente subjetivo, não concordo nada, não acho que seja possível ser objetivo em assunto nenhum,
Muito menos quando são assuntos que envolvem pessoas, desde logo, não é? E que são violações de direitos humanos, não é? Porque no caso dos direitos humanos acho muito difícil manter esse jornalismo distanciado, com certeza que há gente que o consegue fazer. Nem acho que seja uma coisa que se deva procurar, sinceramente. Agora, é óbvio que o jornalista não se deve deixar envolver a tal ponto que não consegue estar a ver aquilo de cima no sentido macro, não é? De ver o que é que está ali em causa. Ou pelo menos não tentar ouvir os vários lados, mas desde que respeite algumas das regras básicas do jornalismo, que são exatamente essas, fazer o contraditório, ouvir várias vozes diferentes de preferência, que tenham diferentes interesses sobre o assunto. Mas quer dizer, se vais ouvir as pessoas afetadas, as mulheres afetadas, as famílias afetadas, as fanatecas que vivem disso, fazem disso profissão, é uma profissão, elas ganham dinheiro com aquilo. As fanatecas são as excisadoras. No caso da Guiné chamam-se fanatecas, depois noutros países terão outros nomes, mas elas vivem daquilo, aquilo é a profissão delas, portanto tu tens que as reconverter profissionalmente também, para aquilo acabar, só vai ser impossível, não é? Pronto. Até porque em África, não é? Isso é muito importante, aquilo tem de facto um grande peso social, ainda por cima. Tens de falar com líderes religiosos, enfim, com políticos, com uma série de com pessoas da justiça. Podes ter uma coisa na lei, é o caso da Guiné, por exemplo, e depois aplicar. Foi aplicada muito poucas vezes, não é? A aplicação da lei é toda uma outra questão. Tens de formar as pessoas para aplicar a lei. Até porque ali a lei e a tradição são coisas que andam mais ou menos a par e normalmente a tradição vale mais do que a lei. Portanto, há aqui uma série de que... Mas isto para voltar ao lado ao papel do jornalista. Eu acho que o jornalista, quando ouve certas coisas, não pode ignorar que as ouviu. Ponto número 1, porque muitas vezes o que nós andamos a fazer hoje, neste ritmo acelerado, é não ligar... Não é não ligar, porque até podemos ligar, nós até percebemos, isto pode ser mas depois não vais atrás da história, não é? Porque não tens tempo, a verdade é essa, porque andamos todos a correr uns atrás dos outros, a fazer todos o mesmo, não é? E ninguém te escola do bando, não é? Digamos assim. E o bando anda a maior parte das vezes atrás de pessoas institucionais, não é? Anda tudo atrás do Marcelo, sem propriamente estar a escrutinar aquilo que o Marcelo está a fazer. E isso é grave. Isso é muito grave. Eu espero que no meio deste processo das chamadas fake news, que é um termo que eu me recuso a usar, porque uma notícia nunca é falsa, mas pronto, as notícias falsas, a que se chama agora, não é? Esta discussão, eu espero que isto bata tão fundo que nós percebamos a necessidade de voltar ao básico. E o voltar ao básico é estar disponível para ouvir, estar disponível para tentar perceber o que é que se passa, e depois fazer aquilo que é suposto fazer, que é escrutinar e vigiar naquilo que tiver que escrutinar e vigiar e relatar, contar, descrever, não é? Dando um maior número de dados possíveis para a pessoa fazer o seu juízo. O que é importante é não fazer o juízo. Agora, não se envolver todo na história. Mas achas que um jornalista pode ser ativista? Pode, é óbvio. Eu acho que pode e deve, em alguns casos, sinceramente acho que deve. Sem ativismo, eu não tinha estado não sei quantos anos a trabalhar no mesmo assunto. Isso é ativismo, quer dizer, não é possível de outra maneira. Eu agora já faço menos, não é? Mas porque sei que há outras pessoas que vão fazer. Mas durante muitos anos ninguém escrevia sobre isso, a verdade é essa. E, portanto, é óbvio que aquilo que eu fui fazendo ao longo de muitos anos era puramente ativismo. Eu fui participar em conferências em vários sítios, por ativismo, porque quis ir acompanhando o que era dito e o que era feito sobre aquele assunto. Eu colaborei com N equipas de investigação, nomeadamente faculdades. Isso é ativismo, não é? Como jornalista ficava no meu canto e dizia não dou entrevistas, ou não colaboro, não vos ajudo a fazer os questionários. Isso é uma estupidez, não é? Porque eu sei que sei bastante sobre esse assunto, porque me preparei para, não é? E portanto, quer dizer, também depois não podemos deitar fora o investimento que fizemos. Acho que isso não faz sentido. Portanto, eu acho que o jornalista muitas vezes pode ajudar, num certo sentido, a melhorar o bem-estar social. Eu acho que deve fazer isso, acho que não se deve aliar disso, é esse o propósito. Estamos mesmo a chegar ao fim. Qual é que tu achas que é o estado do jornalismo de investigação em Portugal? Eu acho que há muito bons jornalistas de investigação em Portugal, com hoje menos margem para trabalhar do que tinham há uns anos, menos espaço, menos tempo, mas não podemos dizer que não há, isso por um lado, não podemos dizer que não há.
Acho que devíamos todos aplaudir muito mais aquele que vai havendo, que é uma coisa que não fazemos também, não é? Não damos o devido valor, se calhar, a certas coisas, não é? Quando se fazem determinadas investigações, quando o Miguel Carvalho faz investigações na Visão, quando o Pedro Coelho faz as reportagens que faz na SIC, quando o Zé António Cereiros continua, ainda que reformado, a escrever os artigos que escreve. Ou seja, há pessoas que fazem jornalismo de investigação. Se calhar nós não vamos todos, infelizmente, tanto para as redes sociais, fazer link dessas reportagens e dizer que bem feitas que elas estão, do que vamos noutras ocasiões em que queremos basicamente dizer mal uns dos outros, não? Os jornalistas têm muito isso, é verdade. São muito corporativos para certas coisas em que se calhar não deviam tanto, e muito críticos uns dos outros quando deviam era tentar proteger-se também noutras alturas, ou expor-se menos, vá. É uma profissão muito exposta em que eu acho que as pessoas confundem hoje uma série de... têm uma série de comportamentos em que confundem os papéis, não é? Não deixam de ser pessoas com a sua vida privada, têm o seu espaço e têm que continuar a ter, mas o jornalista é sempre um jornalista. Eu não percebo essa coisa do vou tirar o chapéu e vou ali jantar, vou-me embedar e pôr fotografias no Facebook. Não percebo. Tenho dificuldade em perceber isso, sobretudo se essa pessoa tiver a noção, como eu acho que são muitos dos casos, em que aquela pessoa continua a ser o jornalista que trabalha não sei aonde. Para muitas das pessoas que estão a ver aquelas imagens ou a ver aquilo que ele escreve e os montes de comentários, não é? Isto, por exemplo, foi uma grande discussão quando foi aquela capa do I, da entrevista ao líder do PNR, por exemplo, em que depois o PNR acusou os jornalistas de censura, não é? Aliás, eles foram para a porta do Congresso dos Jornalistas entregar lápis azuis. A propósito disso, eles tinham uma lista com os jornalistas que comentaram aquela entrevista, o facto daquela entrevista ter existido no I, não é? E houve de facto jornalistas que comentaram de uma forma muito assertiva, do tipo, eu não faria a entrevista, porque é que o I dá este destaque. Portanto, era uma discussão por aí, não é? Que é ótimo que aconteça, mas as pessoas têm que ter também noção do espaço onde estão a discutir, não é? E é de facto um espaço aberto. Ou seja, há ali coisas que depois dão aso a outras, não é? Enfim, eu acho que não... É óbvio que a gente não pode dizer, não, agora não podes ter página em rede social privada e tal, e não podes... Não é isso, não é? Mas acho que essa discussão, eu acho que vai ser outra das que vai aumentar, espero, porque tem a ver com a responsabilidade social do jornalista. O jornalista, assim como os jornalistas devem sempre... que é necessário apontar o facto de também não há, como não há notícias falsas, também não há cidadãos jornalistas, aquele outro conceito que os americanos gostam de inventar conceitos que normalmente são contrassensos nos termos, porque um cidadão é um cidadão, um jornalista é um cidadão com deveres e direitos especiais, mas o cidadão que pega num telemóvel e fotografa o incêndio que está a acontecer não é um jornalista, não é um jornalista. É alguém que estava no momento certo, na altura certa, e ainda bem que mandou aquelas imagens, mas aquelas imagens têm que ser transmitidas na altura em que se decide transmiti-las, como sendo de alguém que é um cidadão comum, que não, portanto, não estão editadas, não são imagens profissionais, e tudo isto já não se faz, já tudo entra nas peças da televisão, por exemplo, como se fosse da própria televisão. Isso é muito grave porque nós não estávamos lá. E a verdade é que ele pode estar a filmar um incêndio num determinado sítio e aqui do lado direito está montado todo um estúdio de cinema e de televisão e afinal aquilo era uma cena encenada. Então, mas ele não viu aquilo porque ele não é um cidadão treinado. E um jornalista é um cidadão treinado para ir ver o que é que está a passar. Calma, mas este incêndio é o quê? Qual é a causa? Onde é que está? Segue um código, não é? Desde logo. E portanto, quando está a captar uma imagem, está a seguir um código. Um fotojornalista segue um código. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E portanto, assim como nós insistimos tanto nisto, eu acho que nós devemos continuar a insistir nisso para a sociedade perceber qual é que é o papel do jornalista, o que não quer dizer que a sociedade hoje não seja muito mais democrática e tenha muito mais acesso, e ainda bem, a todas estas ferramentas, porque pode participar mais. Isso não quer dizer que ela seja mais exigente, isso é o que me preocupa, porque eu acho que ela devia estar mais exigente, mas pronto, mas participa mais, é verdade. Assim como nós dizemos isso, também devemos dar valor a certas das coisas que fazemos, não é? E o jornalista, quer dizer, o estado hoje do jornalismo de investigação não se pode dizer que seja dos melhores, mas
nem se pode dizer que seja o investimento prioritário de nenhuma empresa, não é? Até porque um jornalista de investigação, foi muito engraçado que nós trouxemos o Michael Rezendes a Portugal, que é um dos jornalistas do Boston Globe que descobriu o escândalo sobre a pedofilia na Igreja Católica, que depois deu origem ao filme Spotlight, e nós perguntamos-lhe, então, mas tu tens a equipa dele, reparem, antes do Oscar era de 4 pessoas e agora é de 8. Portanto, o Boston Globe duplicou a equipa dele. É uma equipa caríssima, aquilo custa imenso dinheiro. Só que o Boston Globe percebeu que aumentar aquela equipa podia dar frutos. E nós perguntamos, então, mas eles depois que exigem que tu faças quantos trabalhos por ano? E ele, com o seu ar mais sereno do mundo, disse, eu posso até não fazer nenhum. Isto não existe em Portugal, isto não existe. Isto não existe. Ele pode até não fazer nenhum porque está a preparar qualquer coisa que há de sair um dia, não é? Mas ele pode até não fazer nenhum. É extraordinário. Isso é jornalismo de investigação, não é? Aqui, as investigações fazem-se mais à pressão. Não se pode dizer que não haja e que não sejam, por exemplo, as do 6 às 9. É verdade que aquilo é um exemplo raro de jornalismo de investigação em televisão, porque há pouquíssimos, há mais programas de reportagem, mas de investigação há poucos. Como é que se investiga semanalmente? Semanalmente, como é que é? Aquilo não é possível não ter erros, é óbvio que tem, é óbvio que há coisas feitas à pressão, é óbvio que há coisas que nós vamos ouvir e dizer, isto devia ter sido mais trabalhado, porquê que estás a fazer isto com o pai da criancinha e não fizeste com a mãe da criancinha? É isto. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Sofia. Obrigada eu. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Pedro Zuzarte, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira e por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24, Comunidade Cultura e Arte e também noutras aplicações de podcast. Até já!